Olá, filhos, filhas. O tema da nona aula do módulo de Sociologia, Cultura de Massa e Indústria Cultural, né? Na análise das relações entre cultura e ideologia, né, uma das temáticas relevantes para as ciências sociais é, portanto, a discussão das relações entre cultura de massa e indústria cultural. Essa imagem, né, que inaugura esse slide, ela revela um dos aspectos importantes sobre o tema que estudaremos hoje, né? O que essa imagem sugere, né? Uma ideia de uniformização, de disciplina, obediência, né? E pessoas descaracterizadas. É sobre isso de que trata a aula de hoje. Vamos lá. No mundo contemporâneo, né, as comunicações elas se ampliaram em escala global. Cotidianamente, né, entre a outras atividades, a gente pode assistir a TV, fazer pesquisa na internet, contactar amigos via WhatsApp, Facebook, Instagram, ler jornais e revistas em todo o mundo, né? Escutar programações de rádio nas mais diversas escalas, né? Local, regional, nacional e mundial. Mas de que maneira a sociologia reflete sobre tudo isso? Então, uma das maneiras da sociologia pensar sobre isso tudo é através do conceito de indústria cultural. Os referenciais da aula de hoje, né, o Horkheim e o Adorno, eles são expoentes da Escola de Frankfurt e elaboraram o conceito de indústria cultural em 1947, né, quando escreveram o texto A Indústria Cultural, Esclarecimento como Mistificação das Massas, parte de uma obra fundamental chamada Dialética do Conhecimento. Esses autores estavam preocupados, né, a principal preocupação, a preocupação básica do Adorno e do Horkheim, portanto, era com a emergência de empresas que estavam interessadas na produção de massa de bens culturais, como se fossem mercadorias, roupas, automóveis, sabonetes, enfim. Então, essas empresas, elas visam exclusivamente ao consumo, tendo como fundamento a lucratividade e a adesão incondicional ao sistema dominante. Então, o Adorno e o Horkheim revelaram, né, em suas pesquisas um fenômeno que vão chamar de homogeneização das pessoas, né? As pessoas passam a se tornar cada vez mais idênticas, parecidas umas com as outras, como a imagem que inaugurou o slide, né, da aula de hoje. Então, o Adorno e o Horkheim apontaram para a possibilidade de uma homogeneização das pessoas, grupos e classes sociais, né? Colocando a felicidade nas mãos dos consumidores, né, mediante a compra de alguma mercadoria ou produto cultural. Então, a indústria cultural ela seduziria a todas as classes, né, reforçando e estimulando sempre a ideia de uniformização, né, dos modos de pensar, agir e sentir. Então, esses autores também deram conta dessa discussão, né, da discussão sobre a cultura de massa, né? Ao contrário do que o nome sugere, né, ela não é produzida pelas massas, mas para as massas, né? Ela é gerada no interior de uma indústria cultural que pode ser classificada como aquele conjunto de empresas que estão vinculadas à classe dominante que tem como principal função produzir cultura. E os meios de comunicação com tudo isso? Ah, eles são os veículos de divulgação da cultura de massa e também de ideologias, né? Então, os meios de comunicação de massa, televisão, rádio, cinema, jornal, enfim, que são os principais veículos de divulgação da cultura de massa, exercem papel essencial nesse contexto. São eles os responsáveis por transmitir os ideais das classes dominantes para o conjunto da sociedade, de forma que, no caso de obtenção de sucesso, possam consolidar seu controle sobre as classes dominadas. Então, os conteúdos que são veiculados pelos meios de comunicação de massa são definidos pelas emissoras e produzem os interesses dos grupos dominantes, né, dos grupos, portanto, que as administram. Né? Então, essa sociedade, né, contemporânea, ela institui, portanto, uma cultura do lazer, né, padronizada pelos meios de comunicação de massa. Então, e aí tudo vira mercadoria, tudo volta-se para o consumo em massa, né? Inclusive bens culturais como filmes, livros, musicais e obras de arte, né?
Então prevalece a lógica da mercadoria, né, que afasta a possibilidade de qualquer reflexão crítica. Então a indústria cultural ela é um conjunto de empresas que geram, portanto, bens voltados para o consumo e para o divertimento superficial, né, e assegura, portanto, a obediência às normas vigentes. Essa ideia, né, de que o conceito de indústria cultural ela promove uma ideia de padronização, né, com uma consequente restrição das possibilidades individuais de interpretar, de escolher e até mesmo de pensar, né? É como está posto aqui nessa imagem, né? A imagem nos ajuda a pensar, né, que é o indivíduo que de algum modo é subtraído, né, por esses meios de comunicação, portanto, por essa ideia da indústria cultural. O resultado, portanto, é alguém que é incapaz de refletir, incapaz de questionar, incapaz de ser crítico, por exemplo. Tá? Então, essa ideia de padronização trata-se quase de uma síntese, né? Quase uma função, uma das funções, né, da indústria cultural, padronizar e uniformizar a cultura. Tá? Encerrando a aula de hoje, né? Será que estamos realmente sujeitos a essa manipulação e padronização cultural? Então, até a próxima. Tchau, tchau.